Fala galera, tudo bem? Professor Alex aqui para uma revisão a respeito dos nossos conteúdos anteriores, né? Espelhos esféricos e refração luminosa. Vamos lá? Vem comigo, pessoal. Então, começando aqui como a parte de espelhos esféricos, beleza? Vamos lá. Primeira parte da revisão é falarmos da formação de um espelho esférico, né? O espelho esférico ele é feito a partir de um corte numa esfera, tudo bem? E essa esfera ela pode ter uma parte interna, como nós podemos ver aqui, ou uma parte externa que reflete a luz. Beleza? Se a parte interna reflete, você sabe que o espelho ele é o côncavo. Se a parte externa reflete, sabemos que é o espelho convexo. Beleza? Elementos de um espelho. Veja bem, essa aqui seria a planificação da esfera, né, que deu origem ao nosso espelho, certo? O corte foi feito nessa esfera, beleza? E nós aproveitamos aqui um espelho. Tudo bem? Esse espelho aqui ele é o espelho côncavo no exemplo. Legal? Vamos aqui citar alguns pontos que são importantes no espelho, né? Nós temos aqui a nossa referência horizontal, como se fosse o eixo X, legal? Chamado de eixo principal. A posição do espelho é marcada pelo ponto V. O ponto V você pode ver aqui que é o vértice. Tudo bem, pessoal? F é o foco, né, o ponto principal de um espelho, tá? É para ele que os raios convergem ou é dele que os raios divergem. Aqui o foco. Tudo bem? Centro de curvatura é o centro da esfera que deu origem a esse espelho. Legal? Bom, distância focal, né, a distância do foco até o vértice do espelho, enquanto nós temos o raio de curvatura, que é de fato o raio da esfera que deu origem a esse espelho. Legal, pessoal? A relação que é bem importante entre a distância focal e o raio de curvatura é que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Beleza? Bom, eu sempre costumo falar que na parte de estudo geométrico de um espelho esférico, o mais importante é sabermos como que os raios de luz chegam no espelho, como eles são refletidos pelo espelho. Beleza? O nome desses raios aí são chamados de raios notáveis. Legal, pessoal? Raios notáveis. O primeiro raio notável que eu vou trazer aqui para vocês é aquele famoso raio que é paralelo ao eixo principal, seja no espelho que é côncavo ou seja no espelho que é o convexo. Beleza? Sempre quando um raio atinge o espelho paralelo ao eixo principal, esse raio ele interage com o foco, tá? No caso de um espelho côncavo, seria uma interação de convergência, o raio converge ao foco. E se fosse o espelho convexo, seria uma relação de divergência. Ele não vai até o foco, ele sai da posição do foco. Próximo raio notável é o raio notável que, antes de atingir o espelho, interage com o foco, né? No caso do espelho côncavo, ele passa pelo foco, atinge o espelho e volta paralelo ao eixo principal. Aqui no caso, ele atinge o espelho convexo, né, na direção do foco e depois ele sai, né, ele torna-se paralelo ao eixo principal. Legal? Um exemplo aqui, ó, dessa aplicação seria o farol de carro, como eu já citei numa aula. Legal? O farol de um carro ele precisa direcionar os raios luminosos para algum lugar, seja ele alto ou seja ele baixo, né? E a lâmpada posicionada próximo do foco, a lâmpada posicionada próxima do foco desse espelho, passei o slide sem querer, o raio luminoso que atinge o espelho ele volta direcionado, basicamente isso aí. Agora sim. Bom, o terceiro raio é aquele que passa pelo vértice, né? E ele é simétrico, né, ao eixo principal. Repare que o ângulo de incidência aqui é igual ao ângulo de reflexão, sempre é, mas aqui é mais evidente, né? Como eu falei, quando o raio incide no vértice, ele torna-se simétrico, no caso, ao eixo paralelo. Tanto de um lado como do outro, é tudo igual mesmo. Aqui é a mesma coisa, tá? Só não destaquei. É, vamos lá. Próximo raio notável é aquele raio notável que interage com o centro de curvatura, tá? Gente, a distância do centro de curvatura a qualquer ponto do espelho é um raio, legal? Então qualquer
feixe de luz que passa em cima do raio dessa esfera atinge o nosso espelho formando, digamos assim, com ele 90 graus, tá? Então ele sempre volta na mesma direção, porém no sentido contrário. Veio numa direção, voltou na mesma direção, só que no sentido contrário. A mesma coisa acontece pelo espelho convexo. Legal? Bom, formação de imagens, nós já falamos muito sobre isso, beleza? Mas sempre vale a pena recapitular, claro. Formação de imagens, nós precisamos de dois raios notáveis, dois daqueles quatro que eu citei para vocês, beleza? Bom, eu começo com o espelho côncavo, repare só aqui, ó. Aqui nós temos o nosso objeto, beleza? E eu usei aqui o primeiro raio notável, que é o paralelo, ele converge para o foco. O segundo raio é aquele que é na direção do centro de curvatura, que no caso interage com o centro de curvatura, volta na mesma direção, porém no sentido contrário. Os raios que foram luminosos, eles se encontram. Repare, esse aqui é o primeiro raio luminoso, refletido, e esse que sobe aqui, ó, é o segundo raio luminoso refletido. Eles se encontram, então a imagem ela é real, beleza? Ela é invertida porque ela está do lado oposto do eixo principal que está o objeto, tá? A imagem é menor. Ela tem um tamanho menor do que o próprio objeto, beleza? Próxima imagem aqui, passando bem rápido por isso aqui, tá pessoal? Nós já falamos muito sobre isso, mas quando o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem formada ela continua real, os raios se encontram, a imagem continua refletida, ela é formada do lado oposto que está o objeto e ela é de mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho e mesma distância até o eixo principal. Terceira imagem aqui, pessoal, objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo. Legal? Os raios eles se encontram, tá? Aqui, olha só, galera, foi utilizado o raio que passa pelo centro de curvatura, ele viria até aqui em cima, bateria no espelho e voltaria para cá mesmo, tá? Tá certinho isso aqui. Quarta imagem, não tem imagem, imagem imprópria. Na verdade ela tem, nós podemos pensar que a imagem ela é, digamos que formada no infinito, tá legal? De qualquer forma, nós não conseguimos perceber essa imagem, uma imagem imprópria. Por quê? Porque os raios que refletem no espelho, eles são paralelos entre si. E, no caso aqui, ó, eu tenho o objeto entre o espelho, ou seja, entre o vértice e o foco, ou entre o foco e o vértice, como queira. Os raios que são refletidos pelo espelho, olha, aqui eu uso o paralelo, vem para o foco, e aquele que vem na direção do centro de curvatura, né? Esses raios refletidos eles não se encontram, então a imagem ela é virtual. Ela é direita porque ela é formada acima do eixo principal também, assim como o objeto, e ela é maior do que o objeto. Legal? Olha só, aqui eu tenho um espelho plano, olha eu lá, ó, um espelho esférico, no caso côncavo, desculpe. E aí, galera, eu consigo, né, posicionar esse espelho de uma forma tal que eu consigo ver a imagem da minha câmera lá, ó, maior do que ela mesma e numa orientação que é direita. Tá legal? Bom, aí nós temos um exemplo, né, um Ferrero Rocher, ele sendo refletido como um espelho igual ao meu aqui agora, né? E o espelho convexo é aquela história, né? Independente da distância que o objeto está do espelho convexo, a imagem ela sempre terá as mesmas características. Olha, raio luminoso, que é o paralelo ao eixo principal, né? Ele diverge do foco. Raio que vem aqui na direção do vértice, ele é simétrico ao eixo principal. Esses raios eles não se encontram, o vermelho e o verde, só que os prolongamentos se encontram, né? Assim como nós vimos na situação anterior aqui, ó. Os prolongamentos se encontram, então a imagem é virtual, beleza? Aqui nós temos um exemplo de espelho de loja, né? Esse espelho convexo, que é tipo um espelho de loja muito utilizado, lojas, ônibus, garagens e assim por diante. Beleza? Vamos a um exemplo então, olha só, questão da FAMERP, que ela diz o seguinte: no dia 20 de junho de 1969, o ser humano
caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho, como um espelho no caso, né? Essa imagem é o que? Olha só, o capacete aqui do Edwin Aldrin, né, funciona como um espelho. Legal? É, Essa imagem ela é o que? Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, ela é uma imagem o que? Legal? Bom, é uma imagem real e o objeto se encontra além do centro de curvatura do espelho. Virtual e independe da localização do objeto. Virtual e o objeto se encontra entre o espelho e o seu foco principal. Real e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal, real e independente da localização do objeto. Primeiramente, senhoras e senhores, concordam que esse espelho aí é um espelho convexo, né? É como se o objeto estivesse aqui, isso aqui seria a parte espelhada, né? Aquela parte curva da superfície lá do capacete do astronauta. Legal? Então é um espelho convexo. O espelho convexo, ele não forma imagem real. Não forma imagem real, é só imagem virtual. E como eu falei com vocês anteriormente, independente da distância entre o objeto e o espelho, a imagem, ela tem as mesmas características. Qual que é a resposta? Muito bem, resposta letra B. A imagem é virtual e independe da localização do objeto. Beleza? Olha só, galera, ainda em espelhos esféricos, vamos falar de referencial gaussiano, né? Que é a parte mais importante na compreensão da parte matemática aí dos espelhos. Beleza? Olha, nós temos aqui uma situação em que o objeto, representado aqui a luz incidente, né, que é a luz que parte do objeto, ela está nesse quadrante aqui, ó, acima do eixo X e à esquerda do eixo Y. O eixo Y é o nosso espelho, beleza? Muito bem. Bom, o objeto ele é o referencial. O objeto ele está à esquerda do espelho, né? Então o lado positivo do eixo X é o lado esquerdo. O lado negativo já seria o lado positivo, o lado da direita. Legal? Olha só, esse objeto ele está acima do eixo X, ou seja, apontando para cima aqui em relação ao sentido do eixo Y, né? Então lá será positivo. Legal? O outro lado é negativo, portanto. Legal? Um exemplo aqui é o seguinte, ó, é que como a distância focal, aliás, como o foco de um espelho côncavo está do lado, ó, repito, do lado positivo do eixo X, galera. Então anota aí, rapaziada, a distância focal de um espelho esférico côncavo é sempre positivo, tá? O raio de curvatura, ele é positivo também, tá? Desculpem. Tanto a distância focal como o raio de curvatura estão do lado positivo, então são informações positivas sempre. Legal? Um exemplo aí com um espelho esférico convexo, né? Ó, o objeto ele está do mesmo lado, né? Mesma ideia do slide anterior. Olha só, à esquerda do espelho e acima do eixo X. Beleza? Bom, então aqui nós temos que o objeto está do lado esquerdo, então o lado esquerdo é positivo, o outro lado é negativo, portanto, tá? O objeto está acima do eixo X, então para cima é positivo, para baixo é o quê? Boa, para baixo é negativo. Atenção, como o foco do espelho convexo está do lado oposto que está o objeto, então a distância focal de um espelho convexo está do lado negativo, ou seja, é menor do que zero, é negativo. A mesma coisa acontece para o raio de curvatura. Anota isso aí, tá, pessoal? Anota isso aí para você não dar mole depois, tá? Distância focal do espelho côncavo é positivo, raio de curvatura do espelho côncavo é positivo também. Distância focal do espelho convexo é negativo, raio de curvatura do espelho convexo também é negativo. Beleza? E aí? E os exemplos? Bom, a letra O é sempre o tamanho do objeto, a letra I é sempre o tamanho da imagem. A letra P
sempre representa a distância do objeto ao espelho, ou do objeto ao vértice do espelho, que é a mesma coisa. Pelinha é a mesma coisa para a imagem, né? A distância da imagem até o vértice desse espelho. Beleza? Então vamos a um exemplo. Olha só. Essa imagem ela é real invertida e menor do que o próprio objeto. Repara só. Ela é real porque ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Ela é invertida porque ela está de cabeça para baixo, enquanto o objeto de cabeça para cima. E ela é menor porque ela tem um tamanho menor vertical aí. Legal? Bom, o objeto está do lado esquerdo, então o lado esquerdo será positivo, enquanto o lado direito é negativo, tá? O objeto ele está acima do eixo principal, então para cima é positivo, para baixo é o quê? Para baixo é negativo, tá? Vamos lá. Como o objeto ele está acima do eixo principal, nós temos que a letra O, que é o tamanho do objeto, é um tamanho positivo. Como a imagem está abaixo do eixo principal, o I é negativo, né? O I da nossa imagem é negativo, beleza? Vamos lá. Tanto o objeto como a imagem estão do lado esquerdo do meu espelho, ou seja, da região que é positiva. Então, tanto o P' como o P são positivos, né? A distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho são distâncias positivas. Agora vamos aqui para uma última reflexão. Repare que a imagem ela é real, portanto, ela é uma imagem que é invertida. Anota aí se você achar interessante, pessoal. Toda imagem real, portanto, invertida, tem um I negativo e um P' positivo. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo. Agora com o espelho convexo. Note que, comparado ao slide anterior, eu troquei de posição o objeto. Repara só aí, ó. O objeto aqui estava do lado esquerdo. Agora o objeto está do lado direito. Tá legal? Sempre é o objeto que manda. Lembra sempre disso. O objeto, aliás, a imagem ela é formada aí do lado oposto, né? Uma imagem virtual formada pelos prolongamentos. Se o objeto está à direita do espelho, então o lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo, tá? O objeto aponta para cima, beleza. Apontar para cima é positivo, apontar para baixo é negativo, tá? Se o objeto ele está apontando para cima, O é positivo, tá? A imagem ela também aponta para cima, repara só aí. Então, o tamanho da imagem também é um tamanho positivo, tá, pessoal? Galera, sempre tudo referente ao objeto é positivo. Sempre guarde essa informação. Ou seja, o P também é positivo. Por quê? Porque o objeto ele está à direita do espelho e o lado direito é positivo, tá? Já a imagem está do lado esquerdo, então ela tem um P' negativo, tá, pessoal? Se a imagem é virtual, portanto ela é direita. Se a imagem é virtual e direita, anota aí. I positivo, P' negativo. Galera, sugestão aqui do professor, galera. Não faça exercícios de análise, de estudo analítico, pessoal, a parte matemática dos espelhos esféricos, sem ficar muito bem seguro do referencial gaussiano. Você precisa saber onde que é positivo, onde é negativo, quando que você usa mais e quando você usa menos. Beleza? Vamos aqui, galera, falar das equações. Esse aqui é um apanhado geral, tá, galera? Lá no meu vídeo do plural, que está no meu canal, como você pode ver aqui, galera, eu defino todas essas equações. Nós temos a equação do aumento linear transversal e a equação de Gauss, tá? E aí vai um exemplo bem rápido para a gente fechar aqui a parte de espelhos esféricos, tá? Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 centímetros do seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho, cujo raio de curvatura é... Vamos lá, anotando dados. Nós temos que o espelho é côncavo,
tá? Então eu já sei que a distância focal e o raio de curvatura são positivos. Legal? A minha resposta ela vai ser positiva. Se liga aí. Bom, a 4 centímetros do seu vértice. O objeto real ele é colocado a 4 centímetros do vértice. P igual a 4. A imagem conjugada desse objeto é real. A imagem é real, ela é invertida, são informações que são importantes da gente ter. Situada a 12 centímetros, a imagem está situada a 12 centímetros do espelho. Pelinha é igual a 12 centímetros. Quanto que vale o raio? Tá? Como nós sabemos, o raio ele possui uma relação com a distância focal. Para eu achar o raio, eu tenho que achar a distância focal antes, concorda? Muito bem. Equação de Gauss, né, galera? Aí nós temos todas as informações positivas, o P é sempre positivo, o F é positivo porque o espelho é côncavo e o P' é positivo. Professor, como é que você sabe que o P' é positivo mesmo? Porque a imagem, olha, ela é real. Se ela é real, ela é formada do mesmo lado do espelho que está o objeto, tá? Vamos lá. Então P vale 4, P' vale 12, maneiro, tá aí, eu já coloquei aqui. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é 12. 12 dividido por 4 é 3, vezes 1 é 3. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. Tá aqui, ó. Legal? 3 mais 1 dá 4, né? Então, invertendo os dois lados, nós temos que a distância focal vale 3 centímetros, tá? Como nós sabemos, a distância focal é o dobro, desculpe, o raio de curvatura é o dobro da distância focal, então 2 vezes 3 centímetros, resposta igual a 6 centímetros. Anota aí, ó, resposta letra E. Beleza, pessoal? Bom, vamos entrar agora na parte de refração luminosa na nossa revisão. Beleza? Refração luminosa é o fenômeno óptico que mostra o comportamento da luz ao mudar de meio material. Basicão, beleza? Vamos lá, ó. Um exemplinho. Eu tenho o sol iluminando, o raiozinho de sol atinge a interface do ar com a água, passou para a água e aí a luz sofre algumas alterações, desvio, velocidade, essas coisas, tá? Nós falamos, pessoal, que o nível de dificuldade da luz ao passar por um meio é representado pelo seu índice de refração, tá? O índice de refração, representado pela letra N, é uma relação, né, entre a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 a oitava, é um valor constante, né, dividido pela velocidade da luz no meio estudado, né? A velocidade da luz, o índice de refração da água é a velocidade da luz no vácuo sobre da água, né? E assim por diante, beleza? Muito bem. O índice de refração ele pode ser relativo entre dois meios. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa, né? No slide anterior nós vimos que o índice de refração absoluto ele é inversamente proporcional à velocidade da luz nesse meio, né? Então uma coisa que nós podemos ver aqui, ó, se eu comparo o índice de refração de um meio A com o índice de refração de um meio B, a velocidade de A vai embaixo e a velocidade de B vem em cima, tá? Na nossa aula aí no nosso canal, galera, eu defini essas partes matemáticas que aqui eu falo mais rápido para vocês, beleza? Vamos a um exemplo. Olha só, eu tenho aqui que a luz ela sai de um meio com índice N1 e ela refrata para um meio com índice N2, né? O índice de refração 1 é menor do que o índice 2. Ou seja, a luz vai encontrar mais dificuldade para atravessar o meio 2 do que para atravessar o meio 1. Legal? Nesse caso, como nós podemos ver aqui, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então esse feixe refratado, ele se aproxima da normal. Isso é muito importante, tá, pessoal? Próximo caso, mesma coisa, de 1 para 2, só que agora o índice de refração do meio 1 ele é maior do que o índice de refração do meio 2, tá, pessoal? Então o raio de luz ele vai se afastar da normal, tá?
aproxima da normal quando a luz ela vem do ar para a água, por exemplo. Se afasta da normal quando a luz vem da água para o ar, por exemplo. Beleza? Leis da refração. Falar em água e ar é um excelente exemplo para a gente falar sobre isso, tá? Eu tenho um raio incidente que atinge numa certa posição, com uma certa angulação, a interface ar-água, né? A linha que separa o ar da água. Beleza? Nesse ponto de incidência, traçamos a reta normal, ela é perpendicular à superfície, tá? E entre a normal e o raio incidente, você já sabe disso, traçamos o ângulo de incidência, tá? Bom, aí o raio vai atravessar, como a água é mais refringente do que o ar, né? Lembra do nosso exemplo anterior. O raio de luz vai se aproximar da normal. Entre a normal e esse raio refratado, nós temos o ângulo de refração. Tudo bem, pessoal? E aí nós vamos às leis, tá? Olha só. A primeira lei diz que os raios incidente e refratado, eles são coplanares, né? O raio que chega na interface, que passa por ela, pertencem ao mesmo plano. Segunda lei da refração, não vou demonstrar aqui agora, tá, pessoal? Vou fazer isso lá na parte de ondulatória mesmo. É a lei de Snell-Descartes, que diz que o índice de refração de onde a luz está saindo vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração de onde a luz está entrando vezes o seno do ângulo de refração. Importante lei, importante expressão matemática para o entendimento, a evolução aí em relação ao estudo da refração luminosa. Beleza? Vamos falar sobre ângulo limite, tá, pessoal? Olha só, eu tenho aqui uma fonte luminosa e ela está dentro de um meio cujo índice de refração vale N1, tudo bem? E o lado de fora é um outro meio cujo índice de refração é N2, com um detalhe. N1 é maior do que N2, ou seja, o meio azul aqui ele oferece mais dificuldade para a luz. Beleza? Primeiro caso, pessoal, eu tenho um raio de luz que ele atinge a superfície de separação entre esses dois meios, formando um ângulo de 90 graus, tá? Isso significa que o ângulo de incidência é zero. E quando acontece isso, a luz ela não sofre desvio. Tudo bem? Ela passa direto, tá? Beleza. Aí um outro raio já inclinado em relação a essa face. Eu tenho aqui a primeira normal. E como o índice de refração de dentro é maior do que o de fora, do lado de fora a luz ela encontraria uma maior facilidade para atravessar, né? E aí o raio de luz vai se afastar da normal. Beleza. Um outro raio que parte dessa fonte luminosa atinge essa separação de forma mais oblíqua ainda. O ângulo de incidência aqui, ó, ele é maior do que o anterior, como você claramente pode ver aí, ó. É maior do que o anterior, tá? Então esse raio luminoso ele vai se afastar mais ainda da normal. E isso vai acontecendo, pessoal, até um certo limite, que é esse caso aqui. Nesse caso, o ângulo de incidência ele está tão aberto, mas tão maior do que os anteriores, que o raio luminoso que refrata ele vai ficar tão afastado, mas tão afastado da normal, que ele será um raio rasante. Ele nem refrata completamente e nem fica dentro do meio completamente. Ele fica entre os dois meios, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Agora, um ângulo de incidência maior do que esse ângulo limite, esse ângulo crítico, eu teria uma reflexão total. Tá? Os dois ângulos aqui são iguais. Esse último caso é o caso da fibra ótica. Tá, pessoal? A fibra ótica é uma tecnologia em que nós conseguimos fazer com que a luz, mesmo propagando-se em linha reta, ela consiga fazer algumas curvas, digamos assim, porque ela propaga-se dentro de um fio, tá? Então, a luz ela bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo na fibra ótica, sempre obedecendo esse caso da reflexão total. Beleza? Rapaziada, atenção nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui. Vamos falar daqui a pouquinho de um assunto muito importante sobre esse
Quarto caso aqui, beleza? Interpretações. Se o ângulo de incidência, que são os três primeiros casos, são menores do que o ângulo limite, se o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite, acontece refração. Ou seja, a luz ela passa para o outro lado mesmo. Se o ângulo de incidência é igual ao limite, como é o quarto caso que eu pedi para você prestar atenção aqui, o raio luminoso ele é o rasante, né? Aquele que não vai nem para cima nem para baixo, ele fica em cima do muro, digamos assim. Agora, se o ângulo for maior do que o limite, nesse caso, tá, pessoal? Fica evidente que o ângulo A é maior do que o ângulo L, tá? Então ocorre a reflexão luminosa total. Fica atento nessas informações, pessoal, que nós iremos aplicar isso já já, beleza? Cálculo do ângulo limite. Mais uma vez, ó, atenção nesse quarto caso aqui. Vamos lá, lei de Snell, beleza? Nesse caso, veja bem, a luz está para sair do meio 1, está para entrar no meio 2, beleza. O ângulo de incidência é o ângulo limite e o ângulo de refração é o de 90 graus, como eu pedi para você reparar aqui, ó. Ângulo de incidência é limite e o ângulo de refração é o de 90 graus. Nós sabemos que o seno de 90 graus é 1, né? Então, isolando o seno do ângulo limite, nós temos que esse seno vale N2 sobre N1, ou seja, N2 é o meio que a luz está entrando e N1 é o meio que a luz está saindo. E chamo mais uma vez uma atenção para vocês aqui, pessoal. Como o seno de um ângulo ele tem valor máximo 1, então esse número de cima sempre tem que ser menor do que esse número embaixo. Ou seja, qual é a condição para que ocorra ângulo limite, pessoal? A condição para que ocorra ângulo limite é que a luz tem que sair de um meio mais refringente do que o meio para onde a luz estaria entrando, digamos assim. Beleza? E é isso aí. Legal? Algumas aplicações em um exemplo, tá? Vamos lá. Uma fibra ótica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico que possui uma estrutura simples, composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, ambos com índices de refração diferentes. Um feixe de luz monocromático que se propaga no interior do núcleo sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo um ângulo de incidência alfa, conforme representado no desenho abaixo, que é um corte longitudinal da fibra. Professor, o que é um corte longitudinal? É um corte que é feito na direção do seu comprimento. Note aqui, pessoal, ó, núcleo representa um meio, casca representa outro meio. Nós já sabemos sobre a relação entre os índices de refração do núcleo e da casca, tá? O núcleo é maior e a casca tem que ser menor. O ângulo alfa aqui, pessoal, qual é a relação do ângulo alfa com o ângulo limite? O ângulo alfa tem que ser maior do que o ângulo limite para que ocorra a reflexão aqui, ó. Beleza? Então, vamos à nossa questão. Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmações abaixo. Primeira afirmação. O feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o mais refringente. Falso. Falso. É do mais para o menos, não do menos para o mais. 2. Para que ela ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Claro que não, rapaz. Tem que ser maior. Tá vendo como é que você está sabendo de tudo? Tá vendo como é que você está sabendo legal? O ângulo tem que ser maior do que o ângulo limite, não menor. Beleza? Próximo. Opa, spoiler. Eita, spoiler. 3. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e da casca. Sim, depende do núcleo, do índice de refração de onde a luz sai e depende do índice de refração para onde a luz entra. Spoiler para vocês aí, ó, verdadeiro.
Quarto, o feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e casca. Não sofre refração, sofre reflexão total. Verdadeiro. Pode marcar para mim aí que a resposta é a letra B. 3 e 4 são as respostas. Beleza? Pessoal, aplicações aí da refração, nós temos a refração atmosférica. Eu falo para vocês que nós nunca vimos uma estrela, a lua, o sol. Nós vimos sempre o que? A imagem desses exemplos que eu citei para vocês. Por exemplo, aqui nós temos uma estrela, tá? A luz dessa estrela, desculpe, a luz dessa estrela segue em linha reta até a camada mais exterior aí da nossa atmosfera, tá? E aí eu tenho que cada parte da atmosfera vai tendo uma concentração maior de gases, tá? Ou seja, é mais denso ao nível do mar e menos denso dos gases atmosféricos nessas camadas mais externas. Então o índice de refração diminui para fora e, portanto, aumenta para dentro. Repare, ó, o raio de luz ele sempre vai fazendo curva, sempre vai desviando de sua trajetória, então a pessoa não vê a estrela na posição em que ela realmente está. Ela vê a estrela numa posição aparente, tá, pessoal? Essa ideia de que o observador está num meio diferente do meio em que está o objeto observado será discutido ainda hoje na parte que daqui a pouco eu falo para vocês. Beleza? Miragem. Tá? Lembra aí do ângulo limite, tá, pessoal? Olha só, a miragem aqui acontece num ambiente quente, né? Peguei aqui uma foto de um deserto, tá legal? E aí é o seguinte, o índice de refração ele vai aumentar conforme eu fico longe do chão, mas não é longe de quilômetros não, tá, pessoal? É 1 metro por aí, tá? O chão está bem quente, o ar perto do chão está quente também. Tudo bem, acontecem correntes de convecção, nós estamos discutindo sobre isso. Mas no momento que a luz chega, por exemplo, o ar aqui está quente. Beleza? Se está quente, a densidade dessa massa de ar aqui ela é menor. Ou seja, se é menor, o índice de refração aqui embaixo é pequeno. Ou seja, conforme eu vou me afastando, a temperatura vai diminuindo, a densidade vai aumentando e o índice também vai aumentando. Ou seja, se eu tenho uma árvore aqui, ó, a luz dessa árvore chega, né, vindo dessa parte de cima aqui mesmo, digamos assim, e aí ela entra numa primeira camada de ar, que é menos refringente, ou seja, se afasta da normal. Uma próxima camada de ar se afasta da normal. Nesse ponto aqui, pessoal, a luz atinge o ângulo crítico e ela volta nos olhos aí do nosso observador, beleza? Ou seja, o nosso observador vai ter a impressão de que alguma coisa no chão, areia quente pra caramba, está refletindo essa árvore aqui. Ou seja, a pessoa chega a achar que é uma poça, uma lagoa, alguma coisa assim, tá? Arco-íris. Vamos lá. A luz, a luz branca, né, policromática, ela chega aqui na separação entre ar e água. Isso aqui é uma gota de chuva, tá, pessoal? Vamos lá. Se não fosse pela presença da gota de chuva, a luz teria essa trajetória aqui. Mas aí, pessoal, o que acontece? Acontece a separação, a dispersão cromática. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês por que isso acontece, tá? Esses raios aqui, pessoal, já separados, eles atingem essa separação da água com o ar com um ângulo maior do que o limite, então acontece uma reflexão, tá? E nessa outra extremidade, a luz ela consegue refratar, beleza? Dando o efeito lá visual do arco-íris. Só para adiantar para vocês, tá, pessoal? Por que acontece essa separação de cores? Cada cor possui uma característica ondulatória, tá, galera? E dependendo da característica ondulatória de cada cor dessa aqui, esse meio ele pode oferecer de forma distinta, de forma diferente para cada cor que nós temos aqui, galera. Opa, spoiler. Goku aí.
Cada cor dessa aí, galera, um nível de dificuldade diferente. Tudo bem? E é mais ou menos por aí, daqui a pouco eu vou discutir melhor sobre isso. Legal? E aí nós temos o nosso pequeno Goku. Goku está atrás das esferas do dragão, beleza? Ele chega perto de um lago em que o seu radar do dragão acusa que ali tem uma esfera, ou seja, eu tenho aqui o nosso objeto. Legal? Goku ele será o observador. É, o nosso observador, ele não vê o nosso objeto, pessoal, na posição real em que ele está, como acontecia lá atrás na refração atmosférica, lembra, né? Por quê? Porque o observador está num meio diferente do meio que está o objeto. Beleza? Então vamos lá. O objeto ele vai refletir luz, né? Em uma direção da luz que ele reflete pode ser essa direção vertical. E ela passa direto porque ela chega perpendicular com a separação, como nós falamos agora há pouco. Legal? Um outro raio de luz é oblíquo. E ao sair da água, ele faz o quê? Ele se afasta da normal. Beleza? Fazendo um prolongamento dos raios refratados, tanto desse daqui como desse aqui, eu tenho que a imagem formada ela está um pouco acima da posição do objeto, tá? Então é aqui que o Goku vê a esfera do dragão. Ele vê numa posição aparente e não numa posição real, digamos assim. Ou seja, do objeto real até a superfície existe uma distância p. Da imagem até a superfície, uma distância p'. E nós temos aí a relação, tá, pessoal? Entre o índice de refração de onde está o objeto com o do observador e essas distâncias mesmo aí. Tá, galera? Bom, nesse caso, nós temos o seguinte, que nesse exemplo aqui, né, galera, a posição real que está o objeto está abaixo de onde está a imagem, beleza? Lâmina de faces paralelas, aqui é bem rapidinho, tá, gente? Né? Lâmina de faces paralelas, eu tenho um paralelepípedo, por exemplo, tá? E algumas características. Esse paralelepípedo ele tem uma espessura, tá? As faces são paralelas. Eu tenho do lado de fora ar, por exemplo, e dentro eu tenho a lâmina. Geralmente, tá, pessoal? O índice de refração da lâmina, se ela estiver solitária, é maior do que o índice de refração de fora. Legal? Nós temos um raio de luz incidente, né? A primeira normal traçada, o ângulo de incidência, e a trajetória do raio de luz se não tivéssemos a lâmina. Bom, aproxima-se da normal, como nós já sabemos, ângulo de refração entre a normal e o raio refratado, e como ele incidiu na face oposta, que é paralela, traçamos lá também a próxima normal. Legal? O raio ele vai se afastar da normal, mas não apenas isso. Ó. Esse ângulo de cima, I, ele é igual a esse ângulo de baixo. Por quê, professor? Porque a luz sai de um meio, vai para a lâmina e volta para o mesmo meio. E não digo apenas isso, tá, pessoal? Essas retas têm direções paralelas, tá, galera? Esse raio de luz ele é paralelo a esse raio de luz, beleza? Então nós temos aqui um desvio que a luz sofre ao entrar e ao sair de uma lâmina como essa. O desvio, nós temos a definição matemática dessa expressão aí no nosso canal, tá? E essa aqui é a relação do desvio, tá? Prisma óptico, nós temos aqui a parte da dispersão cromática, vou focar bem nisso, tá? E as cores do arco-íris, tá? As cores do espectro visível são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Legal? Pessoal, aquela característica, uma das características de onda que as cores têm, chama-se comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. Representado por que letra é essa aqui? Muito bem, é a letra lambda. E pessoal, o vermelho ele tem maior comprimento de onda e o violeta menor comprimento de onda. Atenção! Pessoal, eu vou fazer duas proporções aqui com vocês, tá? O índice de refração ele é inversamente proporcional
ao comprimento de onda. E também o índice de refração ele é inversamente proporcional ao seno de um ângulo, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo do vermelho, tá? O vermelho ele tem grande comprimento de onda comparado com os demais. Então, o comprimento de onda do vermelho é alto. Isso significa, portanto, que o índice de refração do nosso prisma ele é menor para o vermelho. O que significa isso? Se é menor, significa que o meio afeta menos o vermelho. Se liga nessa informação aí, tá? Agora vem para o lado de cá. Já que nós estamos falando do vermelho e o índice de refração dele é baixo, eu vou falar para vocês que o seno vai ser alto, então. O que significa isso? Significa, pessoal, que o índice de refração sendo pequeno, o seno do ângulo é alto. O seno do ângulo acompanha o ângulo. Então, se o seno é alto, o ângulo é alto. Ou seja, ele é próximo de 1, digamos assim. Legal? Próximo de 90, imaginemos assim. Então, nós temos aqui um raio luminoso incidente. A trajetória, se não tivesse o prisma, anormal. Então, todas as cores, galera, vão existir entre esses dois raiozinhos aí, tá? Repara que o vermelho ele sofre menor desvio, tá? O ângulo, olha, vou até aproximar aqui, ó, o ângulo de incidência do vermelho é maior, está mais afastado da normal, tá? O contrário acontece para o violeta. O violeta, que tem menor índice de refração, ele é mais afetado pelo nosso meio, tá? O ângulo referente ao violeta ele é menor do que os demais. Olha só como é que ele está próximo da normal aqui. E aí os raios eles saem do prisma. Tá legal, pessoal? Bom, rapaziada, vamos lá. Questão do Enem aí de 2018, tá? É uma questão que eu falo assim, você não é obrigado, tá, gente, a decorar essas cores. Mas é muito interessante que você tenha uma noção sobre elas. Aqui a questão do Enem já dá para nós as cores, tá? A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência. Frequência é uma outra característica, tá, galera, da onda que eu não vou falar agora. Da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face, emerge na face A e emerge na face B, não apareceu aí A e B, tá? E após ser refletido por um espelho, incide num filme para a fotografia colorida, revelando os 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Vamos lá. As cores que compõem a luz incidente, de novo, ó, repare aqui comigo, pessoal. Ó, vamos fazer aqui no zoom mesmo. A luz incidente que está aqui, ó, repare na... Opa, a animação tá aí. Ela tem verde, azul e vermelho, tá? Vamos lá. Nós sabemos que o vermelho, ele desvia menos do que as demais. Então, nós temos aqui, ó, que o vermelho está mais em cima, o verde no centro e o azul mais embaixo. E aí os raios vão seguindo e depois tem a reflexão no nosso espelho. Repare só aqui, ó. Beleza? Olha o fluxo do vermelho. O vermelho é o primeiro, o verde é o segundo e o azul é o terceiro. Resposta letra A. Vermelha, verde e azul. Legal? Bom, pessoal, nosso vídeo de hoje ficou um pouco mais extenso porque é uma revisão de muito conteúdo, tá? Espero que essa aula de hoje tenha ajudado vocês a se organizarem aí. Eu sei que é muita coisa para vocês, tá, galera? E, bom, deixo aqui um abraço para vocês. Continue firme nos estudos. Tudo isso vai passar. Nós voltaremos a nos encontrar. Estou com saudades de vocês, tá, pessoal? Estou com saudade mesmo de vocês. E qualquer dúvida você já sabe onde me procurar. Beleza, galera? Um forte abraço. Fico por aqui. Valeu. Um abraço.